Dr. Ricardo Faques vai falar um pouquinho de um tema que eu já comentei uma vez com vocês, mas nós estamos numa época especial, porque, segundo ele me falou, está fazendo aí por volta de 100 anos, né, que foi lançado, ele vai me explicar direitinho esse tema que nós vamos falar hoje, né, que é o treinamento autógeno de Schultz, conhecido por todo mundo que faz hipnose, tem obrigação de conhecer esse tema. Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo Faques. Ricardo. Então, boa noite a todos, desculpem o nosso atraso. E eu queria agradecer ao convite do professor Osmar Colás, meu amigo há 25 anos, porque há 25 anos nós nos encontramos em Serra Negra, e eu estava apresentando exatamente esse tema e dois outros mais, num congresso histórico da medicina e da hipnose clássica com a hipnose ericksoniana. Era um congresso que trouxe o Jeffrey Zeig, trouxe a Teresa Robles, trouxe o Rossi, trouxe o Davi Ackstein, trouxe o Antônio Carlos Moraes Passos, trouxe o Montenegro, trouxe o João Jorge, né? E nós tivemos uma mesa de homenagem aos nossos decanos, né? Lá em Serra Negra. E foi um show de bola. O doutor Davi Ackstein fez o TTT, né? E fez a turma dançar lá, e foi uma maravilha aquele trance, né? E, naquela oportunidade, eu estava apresentando 3 temas, um sobre pânico, um sobre treinamento autógeno e outro sobre casos clínicos. E nós nos conhecemos, o Osmar e eu. E eu já era assim, um fã do Dr. Antônio Carlos Moraes Passos, porque ele é o grande divulgador das técnicas de Schultz, que é uma técnica de auto-hipnose, por um lado, e uma técnica de indução para a hipnose clássica, que é maravilhosa, né? Então, eu tenho hoje a honra de ter sido convidado pelo Osmar, porque está fazendo 100 anos que essa técnica foi lançada na Europa, né? Depois da Primeira Guerra, a Europa veio para a segunda onda de industrialização com a eletricidade e começa um estouro, né? Começa assim a ver os problemas de estresse, de trabalho repetitivo. Vem aquele filme dos tempos modernos, né, do Chaplin, mostrando o quanto os empregados que faziam tarefas repetitivas entravam em estresse. Então, o doutor Johann Schultz, que era um neuropsiquiatra alemão da época, criou essa maravilhosa abordagem que nós vamos hoje conversar um pouco a respeito. E o que consiste? Vamos lá para o primeiro slide, por favor. Vamos lá. Então, vamos lá. Adiante. Vamos ver aqui. Isso. Então, aqui a logomarca do meu instituto, a minha logomarca, né, as minhas posições. Isso tudo vai ficar depois à disposição de todos vocês no site do Instituto, né, e do GEH. Esse é o Dr. Johann Schultz, né, criador do treinamento autógeno, que virou sociedades científicas em todo o mundo europeu, no mundo especialmente no mundo germânico. Tá? Nós já vamos falar adiante. Adiante, por favor. Bom, então vamos lá. Vamos ver se diminui um pouquinho mais. Bom, então aí o meu currículo, né, vocês vão ter isso tudo à disposição, esse material do PowerPoint fica à disposição de vocês. Né? Seguinte, pode passar adiante. Aqui são as minhas posições de endereçamento. Né? Seguinte. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre antecedentes, sobre a concepção do modelo. Eu peço desculpas porque ficou em espanhol, porque na hora de eu passar para o português, eu tinha apresentado esse trabalho no México.
E na hora que eu fui rodar a versão de volta para o português, nós acabamos perdendo aqui, eu e a minha esposa, perdemos o original em português e ficamos só com o espanhol. Então, eu peço desculpas a todos, mas é muito parecido. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre os antecedentes, sobre a concepção do modelo, sobre o script de treinamento autógeno de grau inferior, depois de grau superior, e a experiência clínica. Seguinte. Tá? Bom, colocando as questões primeiro do modelo e da concepção do modelo, nós falávamos para vocês que a Europa vivia, ali nos anos 30, a questão do estresse industrial, da urbanização, né? E dos problemas psicossomáticos que vieram com essas dificuldades, né? Da urbanização galopante. Bom, o que aconteceu? O Schultz, antevendo já a concepção de Ramsey-Lea, de Kahneman, a respeito do estresse, a conceituação de estresse, ele tinha um contato com os hindus que faziam yoga e faziam meditação, né? E ele resolveu, o Schultz, viajar até a Índia, né? E em Nova Delhi, ele foi à universidade e pediu um contato com os professores, os PhDs que ensinavam a meditação contemplativa, Hatha Yoga, né? E lá e foram indicados pelos os melhores professores, pelo Dalai Lama da época, né? Também, que ele contactou. E aí, o que aconteceu, né? Ele pediu uma entrevista e ele propôs a seguinte questão científica para os PhDs meditadores, né? Ele queria saber assim, qual a sucessão, a sequência de sensações que um yogi experiente apresenta no seu corpo físico desde o início da meditação, desde a respiração, a concentração, né? O estado meditativo inferior e depois os estados superiores. Então, foi respondido para ele assim, né? Começa, né? As sensações de um meditador, elas iniciam pelo peso nos músculos das extremidades, dos braços, ombro, braço, antebraço, mãos e dedos. Então, é um peso. E esse peso também nos músculos estriados dos membros inferiores, né? Quadril, glúteos, coxas, joelho, pernas e pés. Então, a primeira sensação que um yogi, né, no caminho da meditação experimenta é peso nas extremidades dos membros superiores e membros inferiores. Aí o Schultz pergunta, depois, qual é a segunda sensação? A segunda sensação é calor. Calor, que é a dilatação dos vasos sanguíneos nos membros superiores, ombro, braços, antebraços, mãos e dedos, que experimentam vasodilatação das mãos, e braço direito, braço esquerdo, simultaneamente, e depois calor nos membros inferiores. Então, calor na cintura, nos glúteos, né? Nas coxas, nos joelhos, nas pernas, nos pés e nos dedos dos pés. Então, a segunda manifestação, depois do peso nas extremidades dos músculos, a segunda manifestação é calor, é vasodilatação dos membros inferiores e membros superiores. Aí o Schultz pergunta, qual é a terceira sensação em série, em sequência, que um meditador experimenta? Aí eles responderam unanimemente, os três meditadores que estavam lá. Depois do peso, depois do calor, o meditador experimenta a regulação cardíaca através da bradicardia. Tá? Então, diminui a frequência do coração.
Então, a terceira manifestação psicossomática da sequência de um meditador experiente é o coração regulado, ele diminui a frequência, há uma bradicardia, né? Aí o Schultz pergunta, qual é a quarta sensação que experimenta um meditador no caminho da meditação superior? Aí ele responde, a quarta manifestação é a regulação respiratória, ou seja, bradipneia, diminuição da frequência respiratória, que, em média, para um adulto desperto, é 20 movimentos por minuto. Então, vai cair para 16, para 14 movimentos por minuto. Depois, então, a quinta manifestação, a quinta sensação corporal na sequência da meditação é o calor no plexo solar. O plexo solar é 4 dedos acima da cicatriz umbilical. Então, a quinta manifestação é o calor no abdômen e na região de todo o aparelho digestivo. Vocês sabem que o plexo solar tem 72 comunicações. É uma verdadeira estrela, né? Uma verdadeira rosa dos ventos, né? Ali há 72 comunicações nervosas, né, a partir dessa região, que é a região do fígado, baço, pâncreas, né, as 4 dedos acima da cicatriz umbilical. É ali que nasce tudo, né, quando começa a primeira união do espermatozoide com o óvulo, que vai haver a mórula, ali vai haver no umbigo, né? Por isso toda a importância dessa região para a criança e para os humanos. Tanto isso é importante que quando há um óbito em hospitais hindus, a primeira coisa que eles fazem é trazer uma vela de cera pura e eles derretem algumas gotas de cera pura derretida e quente sobre o umbigo do cadáver, né? O que acontece? Imediatamente há uma selagem de todas as manifestações de abertura. Há uma contrição dos esfíncteres do esôfago e da boca, do ânus, né? da uretra, e todos os esfíncteres se selam. Aí o preparo do corpo fica muito mais fácil, sem odores e sem secreções, né? Então, o plexo solar, 72 comunicações, então, aquece toda a região abdominal. E, finalmente, o que mais, no grau inferior de meditação, o que aparece? Aparece, então, os hindus respondendo, a regulação da região cefálica, que é o frescor na fronte. Bom, o Schultz anotou com a sua equipe todas essas 6 reações, né? e levou para o laboratório dele. Bom, mas ele perguntou o que acontece no grau superior de meditação. Aí foi respondido para ele a sequência do grau superior de meditação. Há uma modificação na posição dos olhos, que os olhos revertem, né? O olho gira, que é o eye roll, né? para a hipnose clássica, né? O eye roll é o giro do olhar, né? O olho branco, o olho do xamã, né? Então, há uma posição de Siddha, que é chamada na Índia. Existe uma fixação em uma cor definida, uma das 7 cores do arco-íris. Há uma tendência às pessoas fixarem na meditação, na sequência meditativa, a fixação numa cor. Depois, os yogis respondem para ele: esta cor vai para dentro do espectro das 7 cores do arco-íris e se confunde. Depois, começa a haver a possibilidade
de imaginar um objeto concreto. Nós podemos oferecer, por exemplo, a pessoa começa a imaginar de olhos fechados um objeto concreto com todas as suas características. Então, há uma visualização, há uma imagética, uma imaginação. No quinto, na quinta do grau superior, na quinta etapa do grau superior, a pessoa começa a poder imaginar já um objeto abstrato, né? Algo que não é tocado. Depois, imagina um sentimento próprio e pode imaginar a presença de uma determinada pessoa a seu lado e uma resposta do inconsciente. Como se fora um encontro com um amigo invisível que ele deseja encontrar e uma resposta do inconsciente. Bom, assim foi respondido para o Schultz, né? Então, no grau superior, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 possibilidades aí para o ensimesmamento, né, de um meditador. Bom, o Schultz anotou isso tudo, levou para o laboratório, agradeceu, levou para o laboratório da Alemanha e testou durante 5 anos com 5.600 voluntários, onde ele monitorou frequência cardíaca, pressão arterial, bioquímica do sangue, temperatura, né? O pneumatógrafo para ver a frequência respiratória, né? Então, e aí, o que aconteceu? Ele pensou o seguinte, né? Se na meditação grau inferior e grau superior acontece esta sequência de reações nas sensações corporais e depois nas sensações mentais, né? Então, o que aconteceria se nós ordenássemos para os voluntários, ordenássemos esta sequência de ordens numa hipnose mente-corpo, numa relação mente-corpo. Ou seja, e se eu pedir ao corpo que sinta, a partir de agora você vai sentir os seus músculos dos braços, do ombro, braços, antebraços e mãos pesados, 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 muito pesados, pesados como sacos de areia. E se eu, em segmento, ordenar e verificar o que acontece. Se eu, em segmento, ordenar os seus braços e as suas pernas, vão começar a sentir, a partir de agora, vasodilatação. Então, um calor agradável começa a passar nos seus ombros, braços, antebraços, mãos e dedos das mãos. Um agradável calor, né? Vasodilatação. Bom, e aí ele foi fazendo estas sugestões transhipnóticas, né? Sugestões de modificação das sensações corporais e sempre repetindo 6 vezes. Por quê? Porque a experiência no laboratório, com os voluntários, ensinou a ele que seria melhor repetir 6 vezes cada um dos passos. E o que aconteceu? Então, ele foi sugerindo, primeiro, 6 vezes peso nos músculos estriados dos membros superiores e membros inferiores. Logo a seguir, ato contínuo, um calor agradável nos membros superiores e membros dos 2 lados e membros inferiores. Em seguida, bradicardia. Seu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. 6 vezes. Seu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. 6 vezes. E assim foi. Seu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. 6 vezes, né? Depois a respiração, né? Tranquilidade respiratória.
tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. O pessoal já vai entrar em transe. Tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. Em seguida, 4 dedos acima da cicatriz umbilical, seu plexo solar agora está agradavelmente aquecido. Seu plexo solar agradavelmente aquecido. Né? Seu plexo solar 6 vezes. E, por fim, né, você começa a sentir a sua cabeça fresca, né? Azul, leve e fria. Os pés vermelhos, quentes e pesados, e a cabeça, né, leve, azul e fria. Bom, então, veja bem, o que o Schultz descobriu? Que se ele fizesse as sugestões que levam uma pessoa a entrar, né, em meditação, primeiro de grau inferior, né, na mesma sequência, se ele ordenasse aquilo que um meditador sente na sequência de um estado normal para um estado meditativo, se ele passasse a ordenar a sequência, a pessoa, por hipótese da pesquisa científica dele, entraria em estado meditativo. E assim ele fez, com 5.600 voluntários. E o que ele descobriu? Que, de fato, ordenando para o corpo físico esta sequência de sensações que um yogi, um meditador experimenta, a pessoa entrava em transe, entrava em estado meditativo. Né? Então, ele descobriu, né, que, ao ordenar a mesma sequência 6 vezes cada passo para um voluntário, ele conseguiria fazer uma indução hipnótica. Ele conseguiria fazer uma indução hipnótica suave, porque este é o caminho orgânico fisiológico de um estado ampliado de consciência. Bom, e aí ele começou a treinar com os voluntários o grau, né, superior, né, que se chamou treinamento autógeno inferior, a primeira parte, né, e das 6 etapas, e chamou treinamento autógeno superior, agora são 9 etapas que levam a um estado maior, aí levam à hipnose profunda. Aí vai levar, inclusive, a alucinação positiva e a alucinação negativa. Né? Então, esta sequência do grau superior leva a encontrar um amigo invisível, pode ser até uma pessoa encarnada, uma pessoa desencarnada, porque a imaginação do cliente, né, pode favorecer um encontro com uma pessoa, com um ser, com uma pessoa que ele está desejoso de encontrar. Né? Então, vejam só, seguinte, por favor. Seguinte slide. Vamos lá. Não está querendo ir, peraí. Bom, então nós falamos sobre a Alemanha nos anos 30, a produção industrial, trabalho repetitivo, o estresse, Chaplin. Seguinte, por favor, conceituação de estresse, né, a desadaptação, as enfermidades psicossomáticas e a luta ou fuga de Cannon e de Rancelli, que é a conceituação de estresse dos anos 30, 40. Né? E a descarga contínua de adrenalina, que a industrialização e a migração campo-cidade estava ocasionando, cambiando, né, modificando toda a fisiologia
das doenças, trazendo as doenças psicossomáticas, que vão ser, depois da Segunda Guerra, muito bem estabelecidas. Seguinte, por favor. Bom, então, aqui o conceito de sobrecarga contínua de um estímulo gera enfermidade, né, porque vai além da capacidade humana de suportar um estímulo físico ou psíquico, e além da capacidade de adaptar-se no curto prazo. Então, isso vai gerar a excitação, a ansiedade, o medo, a fadiga, a insônia, a fibromialgia, etc. E o conceito de estresse vai trazer, subsequentemente, a questão do conceito de tormenta adrenérgica, né? Tempestade adrenérgica pela descarga maciça de adrenalina e noradrenalina. Bom, em seguida, isso vai trazer o quê? Desautonomia, são as doenças do sistema nervoso autônomo, justamente pelo estresse crônico, né? E as doenças de desautonomia, né, elas são exemplificadas, por exemplo, pelo intestino irritável, pela asma brônquica, por infecções urinárias de repetição, né, por gastrites, chamadas antigamente gastrites nervosas, por doenças de pele, né, por insônia, etc., por fibromialgia, etc., né? Então, é a questão do estresse. Seguinte. Bom, aí vem a incapacidade de relaxar-se, né? E as doenças por ordem pele, sistema digestivo, neuropsíquico, sistema urinário, muscular, endócrino e imunitário, né? É uma disrupção. O estresse sempre é uma disrupção. Seguinte, por favor. Né? Na concepção do modelo, então, do neuropsiquiatra alemão, né? Seguinte, vamos ver se nós já conversamos, podemos aqui. A resposta dos grandes professores, dos maestros hindus, e a sequência de sensações corporais. Seguinte, ele leva para o laboratório e experimenta, né? Ele experimenta no grau inferior do treinamento autógeno, né, exatamente a sucessão que foi descrita de reações orgânicas que um yogi experiente manifesta, né, quando está entrando em estado meditativo. Seguinte. No grau superior, ele vai pedir para a pessoa imaginar uma cor única, imaginar um arco-íris onde essa cor é absorvida, em segundo lugar. Depois, imaginar um objeto concreto, que pode ser a carteira, a bolsa, o celular, mas com detalhes deste objeto, de olhos fechados, né? Ele vai descrever o peso, a largura, o material, né? O aroma, etc. Vai depois sugerir que o cliente imagine uma virtude, que ele tem uma virtude sincera, que ele é reconhecido como tal, né? Vai pedir para o cliente, para o paciente, imaginar um sentimento que ele é identificado, né? Ele imagina um sentimento numa palavra, uma palavra na virtude, uma palavra no sentimento. Seguinte, vamos adiante. Isso. E aí vem, em seguida, né, a questão, escapou aqui da lâmina, mas vem em seguida, depois do sentimento, né, vem a questão de uma pessoa que ele gostaria de encontrar, de manter um diálogo, que pode ser uma pessoa viva ou uma pessoa que já passou, um ancestral, por exemplo, né? E aí uma conversa, né, um diálogo
um diálogo de inconsciente, do inconsciente do paciente, o diálogo que ele gostaria de ter, um diálogo de confidência para resolver algum problema, uma resposta que ele gostaria de ter de um aconselhamento. Então, seria um aconselhamento com um amigo invisível, tudo isso na imaginação. Isso é o treinamento autógeno de grau superior, né, ao final, né? E muitas vezes não é necessário fazer. Isso vai se fazer com pacientes mais experientes e com uma relação de vínculo mais bem estabelecida, né? Inclusive, isso pode ser utilizado quando a pessoa está fazendo um luto patológico de um familiar, de um ancestral, e ele gostaria de ter algumas respostas, então se estabelece aí, no treinamento autógeno de grau superior, uma conversa, né, imaginária com esse ancestral, que é convidado a sentar ao lado, numa cadeira, e aí a ele vai ser servido um café, um chá, uma cerveja, alguma coisa que era do hábito desse ancestral, desse amigo que faleceu, que fez a passagem, e que está havendo um luto patológico por parte do paciente. Então, essa é uma técnica, o treinamento autógeno de grau superior, nesse encontro de um imaginário de um amigo invisível, se pode fazer a questão do trabalho de tratamento do luto patológico, né? É uma das utilidades, né? Então, aí mostra como ele fez, né, com 5.200 voluntários, os experimentos. Tem um livro descrevendo isso, que se chama Treinamento Autógeno, que é o livro do Johann Schultz. Eu tenho aqui comigo da editora Manoli, mas eu não sei se outra editora comprou esses direitos, tá? Vamos adiante. Vamos adiante. Tá. Ótimo. Uhum. Bom, nos anos 30, 40 e 50, na Europa se criaram várias sociedades científicas de treinamento autógeno, né? Se vocês pegarem o Medical Abstract, o Educational Abstract, o Psychological Abstract, que reúne todos os trabalhos produzidos, trabalhos científicos, vocês vão ver centenas de trabalhos, muitas centenas de trabalhos que foram descritos com estudantes e com escolas, com grupos do Exército que foram treinados nessas habilidades do treinamento autógeno. Eu gostaria de contar para vocês duas curiosidades que fazem parte da literatura, que é o seguinte: quando os alemães entraram na Rússia na Segunda Guerra, no inverno russo, e eles foram muito próximos de Moscou, os russos recuaram e os alemães ficaram sem, é clássico, né, da Segunda Guerra Mundial, ficaram sem abastecimento. Então, os alemães precisaram recuar, desistir, né, do fronte e voltar para a Alemanha. Só que eles pegaram um inverno terrível, né, nesse retorno. E o que aconteceu? Os alemães começaram a perder as pernas congeladas, né? Eles começaram a ter que fazer amputações em série, né, naqueles soldados que tiveram os membros inferiores congelados. Bom, naquele tempo não tinha o plástico, não tinha essas roupas sintéticas de mergulhadores que nós temos hoje, e muito menos bateria para aquecer, né, as japonas. Eram japonas de feltro, né, pesadíssimos, eram botas de couro, né, coturnos de couro. Bom, o que aconteceu? Centenas, né, milhares de alemães perderam as pernas. Mas houve um batalhão que não perdeu as pernas.
E aí foram ver o que aconteceu com esse batalhão, que tinha, que tipo de preparo eles tinham. E eles tinham justamente o preparo do treinamento autógeno. Eles imaginaram vasodilatação para suas pernas. Minhas pernas estão agradavelmente aquecidas. Aquecidas, aquecidas, 6 vezes. Aquecidas, 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 tal como se eu estivesse numa banheira de água morna. Então, essa auto-hipnose de treinamento autógeno que alguns batalhões haviam praticado poupou as pernas dos alemães. Isso tem na internet, é só buscar. Outra coisa, na Guerra das Malvinas, os ingleses, no final, estavam derrubando os últimos aviões, dos argentinos, e houve um piloto argentino que deu, inclusive, uma entrevista para a revista Playboy, no tempo que a Playboy tinha aquelas entrevistas muito especiais. Tinha gente que comprava a Playboy só para ler a entrevista, vocês imaginam? Então, de tão boas que eram as entrevistas. Então, um piloto argentino contou, e essa entrevista eu li, ele contou o seguinte, que ele foi derrubado em voo, e ele caiu naquele oceano lá de 3 graus centígrados, no sul da Argentina, nas Ilhas Falklands ou Malvinas. E o que aconteceu? Ele ficou 5 dias boiando, mas ele conhecia o treinamento autógeno, e era um homem de fé também. Ele fez muitas orações. Ele conseguiu ficar boiando nos restos do avião que foi derrubado, e ele, fazendo o treinamento autógeno, ele sobreviveu e conseguiu aquecer o próprio corpo, com auto-hipnose. Então, essas coisas a gente até duvida aqui no Ocidente, mas os hindus fazem maravilhas com o autocontrole do corpo de uma forma incrível, de uma forma quase mágica. Vocês conhecem as histórias dos faquires que ficam 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água, etc. Nós tivemos aqui na medicina da URGS um faquir que tinha tanto autocontrole dos seus esfíncteres que ele, na frente de todos os professores, ele foi examinado na frente dos últimos anos, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, era um hindu faquir de um circo. E aí examinaram ele para ver se não ia ter falcatrua e tal. Tinha um policial junto, tinha os professores. Aí o que aconteceu? O hindu chegou com uma túnica, ele retirou a túnica num salão redondo, retirou a túnica, ficou nu. Aí examinaram os esfíncteres do ânus, examinaram a uretra, a glande do hindu, os genitais, examinaram o corpo, as axilas, as mãos. E aí o que aconteceu? O hindu urinou primeiro numa bacia, e aí todo mundo viu, mostraram a bacia para as pessoas. Tá bom, e aí, o que vai acontecer agora? Aí o hindu se ajoelhou e aspirou como pipeta de volta para a bexiga dele aquela urina que ele havia colocado, ele havia execrado dentro da bacia. Então, excretado. Então, vocês vejam que tem vários filmes sobre isso, o que eles conseguem pelo controle do próprio corpo. Tem um livro do Dalai Lama que mostra os hindus no gelo, dormindo só com uma túnica, e foi o professor Hart Benson que esteve lá, e que está lá documentado a resistência ao frio e o retardo, a bradicardia de 10 batidas por minuto que os hindus conseguiram fazer com os equipamentos do Benson, os equipamentos de Harvard. Então, assim, nós estamos muito aquém de conseguir esses autocontroles, mas o treinamento autógeno
é uma maravilha para as desautonomias, né? Para asma, para pressão alta, para o problema de taquicardias, né? Ele é sensacional, né? Então, e como uma indução hipnótica, né? Ele é realmente muito útil, né? Bom, então, vamos lá. Vamos agora no roteiro, né? Que é como se pratica, então, o treinamento autógeno, qual é o roteiro que vai ficar para vocês também. Então, primeiro, a posição do paciente. Ela pode ser uma posição deitada, pode ser a posição recostado numa poltrona, ou pode ser a posição do cocheiro. A posição do cocheiro é aquela posição fletida para frente, que vocês veem nos filmes de faroeste, né? Das carroças, né? E das carruagens, daquelas aranhas, né? Que são aquelas carruagens que vocês veem nos filmes. Então, o cocheiro é uma posição fletida, que não é nem recostado e nem deitado, né? Bom, eu uso muito no meu consultório, eu uso comigo mesmo, antes de dormir, a posição deitada, todas as noites. Faço isso há 30 anos, né? E é uma maravilha para dormir. E faço com os meus pacientes em indução hipnótica, né? Eu costumo trabalhar com a posição recostado, numa poltrona a 45 graus, né? Bom, a mentalização que se sugere ao paciente é uma sugestão direta de repetir 6 vezes. Primeiro, a primeira sugestão direta é: estou completamente tranquilo. Estou completamente tranquilo. E aí vai a voz do aeroporto, né? No tempo, o Osmar e eu conhecemos a Iris Lettieri, né? Que era uma voz de aeroporto, né? E que antigamente se tinha. Hoje é uma gritaria, mudou um pouco, né? Então, estou completamente tranquilo. Tranquila, tranquila, tranquila. 6 vezes, né? Agora, repetir 6 vezes. Seguinte lâmina, por favor. Vamos lá. Agora, meu braço direito está pesado, 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 muito pesado, né? Meu ombro direito, braço, antebraço, mão e dedos pesados. Pesados 6 vezes. Pesados, muito pesados. Pesados como um saco de areia. Pesados como criança dormindo, né? Vamos adiante. Então, braço direito, braço esquerdo, 6 vezes pesado. Seguinte, por favor. Membros superiores, repete, pesados, 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 muito pesados, pesados como sacos de areia. Seguinte, vamos para os membros inferiores, né? Minha perna direita, pesada, pesada, 6 vezes. Pesada, pesada, vai a voz, vai modulando a voz. Muito pesada, né? Coxa, perna, pé, pesado, dedos dos pés, pesados, pesados, muito pesados, pesados como um saco de areia. Agora, perna esquerda, pesado, pesado, coxa esquerda, né? Perna e pé, pesado, pesados, pesados, muito pesados, pesados como sacos de areia. Seguinte, extremidades inferiores, direita e esquerda, pesados, 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 muito pesados. Olha na hipnose clássica a importância da repetição. Pesados, pesados, pesados. Pode ir cochichando, né? Demasiadamente pesados. Relaxados, completamente relaxados. Seguinte. Então, agora, nós vamos para a percepção do calor, né? Sempre nessa sequência. Foi para peso, né? Agora vamos para vasodilatação, né? Primeiro nos membros superiores, depois nos membros inferiores. Então, meu braço direito está
gradualmente aquecido. Agradavelmente aquecido, 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 agradavelmente aquecido. Agradavelmente aquecido. Meu ombro, braço, punho direito, mão e dedos, agradavelmente aquecidos, 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 aquecidos. Agradavelmente aquecidos. Como um banho de água morna em banheiro. Meu braço esquerdo, agradavelmente aquecido, 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 agradavelmente aquecido, aquecido. Isso, como num banho de banheira em água morna. Agora, ombro, braço, antebraço, pulso e mãos agradavelmente aquecidas, aquecidas 6 vezes, tá? Membros superiores agradavelmente aquecidos, aquecidos, aquecidos. Vejam como a repetição é importante. E o Schultz testou o número de vezes e deu estatisticamente significante o número de 6 vezes de repetição. Seguinte. Então, já vimos agora para os membros inferiores, o calor para os membros inferiores. Minha perna direita, agradavelmente aquecida, 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 agradavelmente aquecida, completamente aquecida. Minhas coxas, pernas, pés, agradavelmente aquecidas, 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 tal como num banho de água morna. Assim, perna direita, agora a perna esquerda. Na seguinte, então nós temos aí, seguinte, agora vamos para os membros inferiores, seguinte. Bom, agora vamos para a regulação cardíaca. Tivemos o peso, com a repetição de 6 vezes, depois tivemos a vasodilatação, que é o calor, e agora vamos para a regulação cardíaca, que é a bradicardia. Então, a sugestão é direta. Meu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. 6 vezes. Meu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. Vai diminuindo a velocidade da fala. Meu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. Meu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. Meu coração bate forte, regular, tranquilo, com vigor. Tranquilidade cardíaca, tranquilidade cardíaca, tranquilidade cardíaca, tranquilidade cardíaca, tranquilidade cardíaca. Ok, seguinte. Agora vamos para a regulação respiratória. Vejam aí, né? Que é a 4ª etapa. Né? Tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. Tranquilidade respiratória. Todo o meu corpo respira azul. Seguinte, então vemos peso, calor, regulação cardíaca, regulação respiratória. Vamos para a 5ª etapa, que é o ajuste do plexo solar com calor. Então, meu plexo solar está agradavelmente aquecido. É 4 dedos acima do umbigo, né? Meu plexo solar agradavelmente aquecido. 6 vezes. Meu plexo solar agradavelmente aquecido. Eu sinto meu plexo solar agradavelmente aquecido, tal como num banho de banheira, em água morna. Meu plexo solar agradavelmente aquecido. Todo o meu abdômen
irradia um calor agradável. Olhe uma criança que está com cólica abdominal, olhe um adulto. O que se faz? Bolsa de água morna. Né? Fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas, rim direito, rim esquerdo. Ureter, bexiga e uretra, suprarrenais, direita e esquerda. Agradavelmente aquecidos. Aquecidos, aquecidos, aquecidos. Agradavelmente aquecidos. Então, chegamos agora, todo o trato digestivo agradavelmente aquecido. Boca, esôfago, estômago, duodeno, íleon, intestino grosso, sigmoide e reto. Todos os 9 metros de tubo digestivo, agradavelmente aquecidos. Como num banho de água morna, agradavelmente aquecido. Seguinte. Muito bem. Chegamos, então, por fim, na cabeça fria. Então, minha cabeça e minha fronte estão agradavelmente frescas. Você pode falar, tal como um vento de primavera, tal como um passeio de bicicleta ao anoitecer, tal como na praia, né, uma viagem de buggy, né, como quiserem, né, uma sugestão de cabeça fria, tal como uma ducha, né, de água fria, tal como um banho de cachoeira. Né? Então, aí vai de acordo com cada experiência e com o que vocês já sabem do paciente. Né? Se o paciente gosta de trekking, se o paciente gosta de fazer montanhismo, né? Ele já tem essas associações imediatas. Senão, vai na ducha mesmo de casa, né? Ou vai no vento da janela. Tá? Então, como se estivesse sentindo uma brisa boa, né? Sobre a minha cabeça, que é azul, fria, leve, inteligente. Então, vocês vão agora provocar, por último, a cabeça é azul, fria, leve, inteligente. Cabeça. E os pés? Né? Os pés são pesados, vermelhos e quentes. Olha a polaridade. Os pés vermelhos, quentes, pesados. O que as nossas avós diziam, né, sobre a saúde de uma criança? Pés quentes, cabeça fria. Né? Cabeça quente é febre. Né? Pés frios é a mesma coisa. Né? É resfriado. Então, veja bem, então, termina na cabeça fria e aí faz o antagonismo com os pés pesados e quentes. Vamos ver adiante o que nós temos. Bom, aqui tem algumas sugestões de livros. Né? Seguinte, vamos ver. Bom, no grau superior, só repetindo o grau superior, porque eu tive que fazer um pouquinho mais rápido, eu acabei de fazer o passo a passo, né, para vocês, do script ou do roteiro de grau inferior, né, nas 6 posições sucessivas. O grau inferior, né, tem 10 etapas. Então, você vai pedir para o paciente, depois de fazer todo o grau superior, que ele já está em transe, né? A maioria dos pacientes, esmagadora, entra em transe intermediário, né? Com o grau inferior de Schultz. Né? Então, já está em estado ampliado de consciência. Aí você pode seguir, se você precisa um grau profundo, você quer fazer digamos assim, você quer trabalhar por alguma razão de trauma psicológico, você quer trabalhar com alucinação positiva e alucinação negativa. Quer fazer uma extinção de um reflexo condicionado na hipnose clássica. Tá?
Então, você pode fazer aí um aprofundamento do transe com essa técnica de grau superior. Então, vai ser, imagine uma cor preferida, um raio de luz, e o paciente responde, depois de alguns segundos, qual a cor que ele está imaginando. Depois, imagine o arco-íris, ele absorvendo essa cor, a primeira cor. Depois, imagine um objeto concreto, aí ele vai descrever uma caneta, o celular dele, uma bolsa, né? Com todos os detalhes, para ver se ele está concentrado. Imagine um sentimento que você percebe em você, que é a sua característica. Imagine uma virtude que as pessoas dizem que você possui. Imagine uma pessoa querida, aí pode ser essa pessoa que ele vai pedir um aconselhamento, uma pessoa que está distante há muito tempo, né? Um conselheiro, um confidente, uma confidente. Imagine que você agora está conversando aqui ao lado com essa pessoa, né? Sirva esta pessoa aqui no conforto de uma poltrona, né? Sirva um chá, um café, aquilo que é de hábito, uma água, né? Alguma coisa que é de hábito da pessoa no final da tarde, né? E, então, dizendo, você fazendo algum ajuste de contas com essa pessoa, ou pedindo um aconselhamento a respeito de alguma questão que o paciente precisa resolver, e aí dialogando e encontrando um caminho, né? Um caminho para a solução, né? Então, vamos ao seguinte, por favor. Bom, então, era basicamente isso que nós queríamos apresentar, e vamos abrir o debate, né? E aqui tem as nossas posições também de endereçamento, né? E eu agradeço de coração, né, ao Osmar, que, na minha opinião, né, é uma pessoa que vai entrar para a história aí da hipnose brasileira como esse GEH, né? O Osmar, com esse grupo maravilhoso, que deu assim um segmento à ideia do professor Antônio Carlos Moraes Passos, que também começou isso na universidade, né? Ele é uma pessoa que está fazendo uma revolução, né? Através da mídia, através das redes sociais. Ele consegue reunir o Brasil inteiro. Ele consegue reunir Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio, Centro-Oeste, aqui o Rio Grande do Sul, comigo, né? E o Paulo Evangelista e outros colegas. Então, é maravilhoso, Osmar, que você reúna o Dream Team da hipnose, os velhinhos, e para trocar com os jovens, e traga tantos reforços que a gente não conhecia. Gente maravilhosa que está fazendo mestrado e doutorado sobre a nossa área, né? E também a questão da introdução de técnicas da psicologia positiva, de técnicas complementares que estão chegando e que são muito utilizáveis no contexto de estados ampliados de consciência, né? Eu mesmo vou querer me inscrever para o ano que vem para apresentar algumas técnicas de complementares que podem ser utilizadas no contexto de transe, né? Que eu faço muito aqui no meu consultório. Mas, olha, Osmar, depois de fazer os congressos, né, do Hipnosur, da Associação Brasileira de Hipnose, você, com este grupo aqui online, você está de parabéns, e eu vibro com essa iniciativa. Uma pena que eu não consigo estar todas as terças aí, mas a gente recupera no site, né? A gente pode recuperar no site. Mas então, pessoal, queridos colegas do GEH e outros colegas que estão hoje aqui pela primeira vez, eu fico à disposição para o debate, e aí para o Osmar, agora que
era o que eu precisava apresentar de esqueleto, assim, de fundamental, eu já consegui falar, né? Apesar dos contratempos iniciais para os quais eu peço mil desculpas, né? Bom, estão me ouvindo? Está dando para me ouvir bem? Sim, sim, sim. Bom, Ricardo, eu queria agradecer o Ricardo, principalmente porque ele foi brilhante contando toda essa história, Ricardo. Porque eu não sei se você viu, mas todos que estão aqui presentes podem ver, lá numa das reuniões do grupo, eu acho que o ano passado, Eu vi. um ano, dois atrás, Sim. eu tinha feito uma palestra chamada Revisitando Schultz, né? E é lógico, foi um apanhado que eu peguei, provavelmente não foi a primeira edição do Schultz. Aquilo já foi uma evolução. Você trouxe, eu acho que o primeiro trabalho do Schultz, né? E que eu nem falei naquela oportunidade, até porque eu não tinha toda essa informação. Você provavelmente deve ter um livro mais antigo do que o meu. Aliás, diga-se de passagem, que saíram muitas versões, né, do livro Treinamento Autógeno do Schultz. Uma coisa interessante que você falou e que eu concordo plenamente, quer dizer, não tem como não, é que o Schultz foi provavelmente um dos primeiros modelos de auto-hipnose progressiva, né? E também ensinando a pessoa não só a entrar em auto-hipnose, como ensinando como um terapeuta vai ensinar um paciente a entrar em auto-hipnose. Esse é um primeiro detalhe interessante. Outro detalhe interessante que eu quero chamar a atenção, todos aqui sabem que eu adoro um grande neuropsiquiatra desta época, do Schultz, e também alemão, que é o Kretschmer, tá certo? Que tem o tal do Tritonus do Kretschmer, que, na realidade, ele não chamava Tritonus, né? Ele chamava Critérios, mas tudo bem, ficou como Tritonus de Kretschmer conhecido. E é interessante porque no livro do Kretschmer, eu tenho esse livro, embora esteja em alemão, alguns detalhezinhos a gente consegue ver, você pega e traduz, não. O que acontece? Ele, em alguns detalhes, ele diz que o trabalho do Schultz, o Kretschmer, que foi por volta de 1930 e pouco, 1930, ele diz que foi um dos melhores trabalhos científicos de hipnose, tanto é que o Kretschmer utilizava ativamente o treinamento autógeno do Schultz, né? E é gozado porque os dois são alemães, os dois eram contemporâneos e os dois, pelo jeito, foram muito amigos, né? Se davam bem, quer dizer, trocaram as suas figurinhas lá naquela época, tá? Então, isso é interessante, é bem interessante, porque o Kretschmer, ele trabalhou com o quê? Com a neurofisiologia, com o gerenciamento psicofisiológico, respiração, relaxamento quer dizer, na realidade era tônus neuromuscular, tônus neurovegetativo e tônus neuropsíquico. E esse gerenciamento desses três tônus é exatamente tudo que está no trabalho do Schultz. Então, é interessante como eles se complementaram. E eu sugiro a todos os colegas que estão aqui que, por curiosidade agora, vão buscar o trabalho que tem publicado, que nós temos aí um vídeo sobre o Kretschmer, que eu falei uma vez, sobre o Schultz e sobre o Schultz do Ricardo, que eu acho que ficou sensacional, Ricardo. Parabéns, eu aprendi muita coisa da primeira versão do Schultz, né? E lá vocês vão ver uma versão um pouquinho mais, vamos dizer, mais posterior do Schultz, mas um pouco mais adaptada, vamos dizer assim, mas que todas elas se complementam, né? Então, eu queria parabenizar você, dizer que eu aprendi bastante, né? E eu vou abrir para ver se alguém tem alguma consideração a fazer. Tem uma pessoa que eu vou pedir para ela falar. Por quê? Porque ela fez um treinamento completo do Schultz, que é a Maria Regina de Andrade, que ela está aí, está olhando para a gente. E a Regina, eu lembro que ela já tinha feito um comentário quando eu dei a primeira parte do Schultz,
e eu quero que ela fale de novo, já que o grupo hoje parece que está maior, e para você também saber, quer dizer, a Regina ela fez um treinamento, eu não sei com quem ela vai dizer, mas específico de todos os de todas as dos dois níveis do chutes. Regina, então faça algum comentário, por favor. Com prazer, com prazer. Ricardo, adorei a sua exposição. Oi, Essa Regina, querida. história toda, obrigada, viu? Essa história toda que você trouxe, da pesquisa que ele fez com os hindus, isso eu não aprendi na faculdade. O que passaram para nós foi o professor Peto Sandor. Eu tive aula com ele na Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo. E nós tivemos, então, o treinamento autógeno, aula por aula, ele nos fazendo experienciar, tanto na posição deitada, como na posição de cocheiro. Então, foi muito importante, muito interessante, porque eu uso até hoje o treinamento autógeno, como eu aprendi com o Sandor. Um pouco mais resumido, porque ao invés de fazer o comando, digamos, para as partes do braço, o ombro, perna, e um lado depois do outro, a gente fazia o braço direito está pesado, repetia, e ele dizia para a gente imaginar o corpo todo. Tá? Depois o braço direito está quente, era só o direito, mas que era para imaginar e sentir que o outro lado também se aquecia, o outro lado também ficava pesado. Então, era mais resumido, mas foi extremamente eficiente. Com a repetição das 6 vezes, foi muito, muito bom. Depois, ele dava o treinamento superior num semestre adiante, onde eu não tive acesso. Então, a matéria seguinte dele, eu não pude fazer, mas aprendi tudo que podia ter aprendido, praticado. E foi maravilhoso, porque nós éramos quantos alunos ali? Mais de 20 alunos, fazendo a matéria do Sandor, e foi muito, muito eficaz. E a gente terminava a aula assim muito bem. Ou seja, esse processo, só que ele não falava em hipnose, em auto-hipnose. Então, hoje nós sabemos que e você falou bem claramente. E eu pergunto a você se o Schultz falava em hipnose, ou se não, se isso é Ricardo quem fala. Então, eu tenho um registro que ele já falava sobre isso, né? Mas eu não tenho convicção, eu teria que rever se ele... O doutor Antônio Carlos Moraes Passos, ele era muito, muito assim, definitivo. Ele dizia que era o melhor método de auto-hipnose e de indução hipnótica, né, que ele conhecia, né? Mas eu não tenho convicção que isso esteja tão expresso no livro do Schultz, né? Porque naquela época talvez tivesse alguma censura científica ainda à hipnose, né? Eu não tenho convicção, não. Mas a gente, no fim ficou, né? Há uma, digamos assim, hoje há uma, digamos assim, uma consciência de todos o pessoal da hipnose clássica europeia que esta é uma técnica, né, de auto-hipnose maravilhosa e de indução hipnótica. E acabou ficando, mesmo que ele não tenha assumido, né, literalmente. Olha, Ricardo, se eu me permitir ajudar a responder a Regina, é o seguinte, Regina, eu acho que ele já falava assim, sabe por quê? Porque eu tenho um paperzinho traduzido do Kretschmer, e o Kretschmer dizia que ele utilizava a técnica hipnótica do Schultz.
Ai, Eu Olha tenho só. isso, inclusive, isso aí, eu acho que está naquela minha aula que eu dei do Kretschmer, deve ter lá tem lá um resuminho do Aham, paper, foi um paper traduzido do Kretschmer, tá? sim. Então, naquele paper, o Kretschmer dizia que ele utilizava a técnica do chute, a técnica de hipnose do chute, e que ele considera uma das melhores, quer dizer, ele considerava a melhor coisa que tinha acontecido em termos de psicoterapia da época. Tanto que ele usava totalmente no serviço dele, do Kretschmer, o grande Kretschmer para mim. Então, eu acho que sim, mas, de qualquer maneira, a gente pode ser. Uma coisa assim, que a gente tem que ver é que os Schultz, tanto os Schultz como o Kretschmer, eles estiveram na Alemanha numa época que foi numa época da guerra, Isso. pós-guerra, e estava em plena guerra. E o que acontecia? Na época, todo mundo tinha que abaixar a cabeça para o Hitler. Entendeu? E o que acontecia? Os dois, tanto é que obrigaram os Schultz a trabalhar com alguns, a fazer também algum trabalho com alguns presos e tal. Uma grande parte dessas pessoas que ele usou no trabalho dele eram presos também, como é que chama? Eram aqueles que estavam em campos de concentração. Eram militares também. Não, e tinha militares e tinha pessoas de campo de concentração. Ele era obrigado a fazer isso, o Schultz. Inclusive, diz a história, e aí é uma coisa de história, que o Schultz era obrigado a dizer coisas, por exemplo, que com certeza ele não assumia, né? Mas ele, para não ser preso, não ser, sabe, criticado pelo nazismo da época, ele era obrigado a admitir que os judeus eram inferiores e não sei o quê, mas isto, com certeza, isso até no livro, eles falam que isso foi uma coisa que foi imputado a ele como da mesma maneira que o Descartes foi obrigado a dividir o corpo e a mente. Pronto. Entendeu? Ele foi quase que obrigado, né? Então, o Schultz passou por isso também, né? Os dois, provavelmente. Só que o Kretschmer, ele parece que ele cresceu mais um pouco depois. E o Schultz não, o Schultz foi bem em plena guerra. Mas é interessante a gente ver a história que não deve ter sido uma vida fácil para eles. Uhum. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, né, o Edmund Jacobson fazia o relaxamento muscular progressivo, que são contemporâneos. E hoje todas as faculdades de psicologia nos Estados Unidos aprendem o relaxamento muscular progressivo, né, de Edmund Jacobson, até como uma técnica antipânico, e na Europa seguem aprendendo o treinamento autónomo de Schultz. Né? Exatamente. Então, que são contemporâneos. Exatamente, são bem contemporâneos. E outra coisa... Esse treinamento de Jacobson eu também aprendi na faculdade, também Legal. com o Peter Sandor. Porque o Sandor é um dos papas da medicina comportamental. O Sandor é um dos livros clássicos, eu tenho o livro do Sandor aqui, é um dos livros clássicos em medicina comportamental, em comportamento humano, né? Pois é, eu tive ele na PUC, meu professor. Beleza. Foi maravilhoso, aprendizagem maravilhosa. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Se alguém tiver, por favor, levanta a mão, põe uma mãozinha aí para ver. Deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo todo mundo na imagem. Obrigado, Regina, pelo testemunho. Alguém quer falar alguma coisa? E obrigada pela palestra, pela presença, Ricardo. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, gente, levantem a mão, podem se manifestar. Alguma pergunta, algum questionamento? Doutora Magda, está com a mão erguida. Pode falar, Magda. Pode abrir aí o seu som e falar, mas mostra você, Magda. Todo mundo quer ver você também. Magda? Desativar o mudo, oi. Vou ver se eu consigo. Oi.
Bom, eu me esforcei muito aqui hoje para estar por conta, não só do Osmar, do Ricardo. Ricardo, boa noite. Você é Oi, um dos querido. meus Boa ídolos, noite. e você sabe disso. É, eu vou até usar um pouquinho, ousar até um pouquinho, pela minha pesquisa de hipnose, né? No doutorado, eu chego em Pavlov, que realmente repetia tudo isso. Eu fui aluna do Sandor no SEDES, Regina, naqueles anos nossos lá. E, Ricardo, o que eu realmente reaprendo sempre, a cada encontro com você, é que o simples é mais. Então, eu tenho um testemunho desse treinamento do Schultz. Eu estava na Espanha recentemente, e o verão europeu é muito forte. Eu estava passeando numa praça ali, e começaram aquele ventinho e aquela... Ventinho não, né? Aquele movimento das gramas lá, aquele roteador lá das gramas, e eu caí. E na hora que eu caí, eu ia bater a boca, o rosto, eu pus o ombro e quebrei os tendões do roteador. E eu não queria estragar minhas férias, e muito menos atrapalhar todo o meu... Pois eu tinha seguro, saúde e tal. Eu falei, não, eu vou tentar tudo que eu posso, né? Aí eu cheguei no treinamento do Xande. E foi maravilhoso. Voltei ao Brasil, depois de um tempo, agora estou fazendo tratamento devido, mas quando você fala essa técnica tão maravilhosa e reacende na gente, que tudo isso, né, Regina, já estava ali dentro da gente, que fez a faculdade, que aprendeu, que bom, né, saber que o simples é mais. É só fazer isso. Isso vem de Pavlov, né? A gente Vem de tem a fato. origem da Vem hipnose. sim. Então, mesmo não falando de hipnose, nós sabemos que a resposta, Sim, condicionamento, a condicionamento. coisa monótona, o condicionamento, né? A Isso, pesquisa começa aí, né? Então, isso aí. parabéns mais uma vez. Fiz um esforço danado para estar aqui, porque os horários, fuso, aquela coisa toda doida da gente, mas parabéns, Ricardo. Parabéns Grato, mais uma Marco. vez, Osmar, e Muito grato a obrigado. todos que estão aí ouvindo. É isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada, viu? Valeu. Muito obrigado a você. Obrigada. Obrigado, Marco. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa que quer falar? Bom, eu acho que já... Eu queria convocar, Osmar, eu queria fazer Pode uma falar. convocação para os colegas que pratiquem essa técnica, que ela, como disse a Magda, como disse a Regina, ela é sensacional. Eu faço em casa diariamente, há 30 anos. Isso é muito bom. É muito bom, é uma maravilha, né? E vocês, é muito simples. Vocês pegam esse roteiro aí, que vai ficar no site, e vocês pratiquem, que é muito bom. Vocês vão ter muitos benefícios. Naquela minha aula, eu falo a mesma coisa, e eu lembro só um detalhe: quando vocês forem fazer, o que vocês podem fazer, inclusive se quiserem, vocês podem gravar para vocês irem ouvindo, para ficar mais fácil. O único detalhe, vocês têm que fazer, como é alto, vocês têm que colocar sempre na primeira pessoa. Eu relaxo, eu sinto meus braços pesados, meu braço frouxo, pesado, confortavelmente pesado, relaxado, pesado, muito pesado. Isso mesmo. Então, é sempre colocando na primeira pessoa que isso é uma auto-hipnose. Tá? Quando você faz na segunda pessoa ou em outra, você está fazendo uma heterohipnose, que muitas vezes é feita assim para ensinar os outros, até em grupo, muitas vezes, mas depois, quando você vai fazer o treinamento, você tem que ter este cuidado de gravar, se quiser gravar, gravando na primeira pessoa, né? Mas eu sugiro a vocês, olha, aos curiosos que gostarem, que assistam os 2 vídeos. Agora, aqui um pouco esse vídeo, essa aula vai estar, essa reunião vai estar no Instituto. Assistam os 2, que vocês vão se complementar. Eles vão se complementar de uma maneira tão interessante,
tá certo? Que eu tenho certeza que vocês vão passar ou vão se entusiasmar para praticar um pouco mais intensamente esse treinamento autógeno do X. Tá? Eu queria agradecer o Ricardo mais uma vez. Posso dar uma pequena contribuição a mais? Lógico, todas. Da minha experiência, depois que a gente condiciona, a gente aprende a fazer sempre, repete, chega um certo momento que começa, estou completamente tranquilo, já acontece tudo. Então, há um condicionamento, e depois de algum tempo de prática, a gente não precisa mais repetir todas as vezes, simplesmente o nosso corpo já vai fazendo acontecer. É maravilhoso. Exatamente. Verdade. Uma outra dica que eu sempre usei bastante, eu não fiz um curso com o Sandor, não. Na realidade, eu fiz uma vez, eu ia muito, eu tinha muita intimidade com o professor Passos, e eu ia muito na casa dele, às vezes a gente tinha reunião, e eu virei um pouco motorista dele uma época, né? Então, o que acontece? Eu ia muito no consultório dele, ele tinha uma cadeira gostosa de hipnose lá, e uma vez ele me fez o treinamento autógeno, ele fez toda essa indução, ele fez na cadeira dele, então eu fiz com ele, indiretamente, né? E fui ler depois o assunto e tal. Mas uma coisa interessante é que você pode, no começo, quem quiser treinar, pode começar falando tudo, gravando. Depois, a pessoa grava uma vez. Meus braços estão pesados, confortavelmente pesados, meu corpo pesado, e meu braço começa a se aquecer, meu braço está quente, está morno. Ou você pode nem precisar falar nisso, você pode trazer uma experiência imaginária do teu braço mergulhado na água quente. Então, com o tempo, você vai fazendo isso mesmo. E uma outra dica, quem for para a segunda fase, tá? Cada fase daquela que o Ricardo falou, por exemplo, primeiro uma cor, você guarda a cor para você. Você nem precisa falar externamente para quem está falando. Você guarda a cor para você. Então, quando você fala, eu vejo uma cor, eu percebo uma cor, essa cor se destaca. Essa cor agora se mistura com as cores do arco-íris. E agora eu vejo a cor do arco-íris. Mas você pode, na prática, depois, só dizer a cor. Você fala, por exemplo, se você imaginou a cor verde, verde, arco-íris. Aí você põe sentimento, quando chegar lá na época do calor, põe como é que chama? Um aquecimento gostoso. Depois você, quando tem a sensação, no abdômen você pode ter uma sensação, como se fosse uma sensação de alívio ou de calor, né, no abdômen. Então, você fala uma palavra de cada uma, guarda essas palavras no papel, que aí depois você, só de repetir aquilo, você vai se condicionando. Porque, no fundo, vocês têm razão. É um condicionamento, né? Mas são dicas. Eu acho que o ideal é cada um fazer a sua parte. Depois que treinar, né, Ricardo? Cada um vai fazendo do seu jeito. O Passo já dizia, existem tantas técnicas quanto os hipnólogos existem. Então, é isso aí. Né? Eu queria agradecer a todos. Obrigado, Regina. Obrigado, Ricardo. Foi maravilhoso, como sempre. E agradeço aos que estiveram presentes até agora. E, em breve, isso vai estar no nosso instituto. Tá bom? Queria agradecer a todos vocês e boa noite a todos. Até o próximo mês. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês.